E se eu te dissesse que um simples ato de gentileza pode mudar completamente o rumo da sua vida? O que ele não sabia é que aquela mulher chorando sozinha em uma mesa do restaurante era a Helena Moretti, CEO de um império bilionário, e que aquele momento de compaixão estava prestes a transformar ambas as vidas para sempre. Se você acredita que a gentileza ainda pode mudar o mundo, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias inspiradoras como essa que vão provar para você que suas atitudes diárias têm mais poder do que você imagina. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar sua perspectiva de vida. Agora vamos à história. Marcos tinha 32 anos e trabalhava como garçom há 6 anos no La Jardin, um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Mas não pense que ele escolheu essa vida por vocação. Marcos era formado em arquitetura, tinha sonhos grandes, projetos ambiciosos guardados em uma caixa de papelão embaixo da cama. Sem aviso, sem explicação, apenas uma nota na mesa da cozinha dizendo que não estava pronta para ser mãe. Mas naquela noite de sexta-feira, algo diferente estava prestes a acontecer. Às 20 horas em ponto, uma mulher entrou no restaurante. Helena Moretti tinha 38 anos e era fundadora e CEO da Moretti Tech, uma empresa de tecnologia avaliada em 3,2 bilhões de dólares. Seus aplicativos de inteligência artificial eram usados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela comandava salas de reunião, fechava contratos multimilionários, era entrevistada por revistas de negócios, mas naquela noite, Helena não era a poderosa executiva que todos conheciam. Ela era apenas uma mulher que tinha aceitado o encontro às cegas, organizado por sua melhor amiga Diana, que insistia: Helena, você precisa ter uma vida além do trabalho. Marcos a conduziu até a mesa reservada perto da janela, a melhor vista do restaurante. Ele notou os detalhes sutis. O relógio que provavelmente custava mais que seu carro, a bolsa de grife, a postura ereta de quem está acostumada a comandar. Mas também notou o nervosismo, o jeito como ela ajeitava o cabelo repetidamente, como checava o celular a cada 30 segundos. Seu acompanhante já está a caminho, Marcos perguntou educadamente ao servir a água. Deveria estar aqui há 10 minutos, Helena respondeu, tentando esconder a ansiedade na voz. Mas tenho certeza que ele já está chegando. 20 minutos se transformaram em 40. Depois, em 1 hora, Marcos observava de longe, enquanto atendia outras mesas. Ele via o constrangimento crescer no rosto de Helena a cada minuto que passava. Ela checava o celular, olhava para a porta, tentava parecer ocupada lendo o cardápio pela 10ª vez. Outros clientes começaram a notar. Ábia sussurra os olhares de pena. Alguns até riam discretamente. Marcos conhecia aquele olhar no rosto dela. Conhecia bem demais. A humilhação silenciosa, aquele tipo de dor que corrói por dentro, enquanto você tenta manter a compostura por fora. Outros garçons cochichavam e faziam piadas cruéis perto do bar. Olha a madame sozinha na mesa 7, aposto que foi plantada. Amdelis riu, recuou o pobre. Rejeição dói igual, não é mesmo? Eles achavam graça, mas Marcos não. Ele via uma pessoa sofrendo ali, e isso era suficiente. Então, às 21h15, ele viu uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado de Helena. Ela rapidamente a enxugou com um guardanapo, olhou ao redor para ter certeza que ninguém tinha visto, mas não foi rápida o suficiente. Marcos tinha visto. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudaria absolutamente tudo. Marcos caminhou até a adega do restaurante.
seu coração batendo mais rápido que o normal. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e sabia também que provavelmente seria demitido por isso. Pegou uma garrafa do melhor vinho tinto da casa, um Bordeaux francês de R$ 1.200 que definitivamente não estava autorizado a servir gratuitamente. Mas naquele momento, ele não se importava com as regras. Ele via uma pessoa em dor, e isso era mais importante que qualquer regulamento do restaurante. Com licença, ele disse, suavemente, ao se aproximar da mesa de Helena. Percebi que você está esperando há algum tempo. Posso? Helena olhou para cima, e Marcos viu que seus olhos estavam vermelhos, inchados de segurar o choro. Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso partido, frágil. Acho que ele não vai vir, ela disse, e sua voz falhou na última palavra, quebrando em algo que era quase um soluço. Marcos não pediu permissão. Ele simplesmente serviu o vinho com a elegância de quem faz aquilo há anos. E então, contrariando todas as regras que Pierre, o gerente severo, tinha martelado em sua cabeça durante 6 anos, ele puxou a cadeira à frente dela e sentou-se. Sabe o que eu aprendi trabalhando aqui há 6 anos? Marcos começou, sua voz baixa e gentil, que as pessoas mais interessantes geralmente estão nas mesas sozinhas. Elas têm as melhores histórias, os pensamentos mais profundos. E sinceramente, qualquer pessoa que deixa você esperando por mais de 1 hora não merece nem 5 minutos da sua atenção. Helena soltou uma risada molhada, algo entre lágrimas e alívio. Você sempre faz isso, consola clientes abandonados. Não, Marcos admitiu com um sorriso honesto. Mas também não todo dia eu vejo alguém que merece algo melhor do que está recebendo. E naquele momento algo começou. Algo que nenhum dos dois esperava. Algo que não podia ser planejado ou controlado. Durante os próximos 40 minutos, algo mágico aconteceu naquela mesa perto da janela. Marcos deveria estar trabalhando, correndo entre mesas, atendendo clientes exigentes, mas seu supervisor Pierre estava curiosamente ausente naquela noite, e os outros garçons estavam ocupados demais para se importar. Então eles conversaram. Realmente conversaram. Não a conversa superficial de primeiro encontro, cheia de perguntas ensaiadas e respostas calculadas, mas conversa de verdade, do tipo que faz você esquecer onde está. Helena, sem revelar quem realmente era, falou sobre a pressão constante de sempre ter que ser forte, de nunca poder baixar a guarda, de como era exaustivo manter uma máscara de perfeição 24 horas por dia. Às vezes eu só queria ser normal, ela confessou, olhando para o vinho em sua taça. Sabe, acordar sem ter que provar nada para ninguém. Marcos entendeu aquilo de uma forma que ela não imaginava. Sobre como seus sonhos de arquitetura estavam literalmente em uma caixa embaixo da cama, junto com desenhos de casas que nunca seriam construídas e projetos que nunca sairiam do papel. Por que você não volta a estudar? Helena perguntou, genuinamente interessada, inclinando-se para a frente. Persegue esse sonho? Marcos riu, mas foi uma risada sem humor, carregada de uma resignação que ele tinha aprendido a carregar. Meus sonhos podem esperar. Ela não pode. Foi nesse momento exato que Helena viu algo naquele homem. Não era pena, definitivamente não era caridade ou condescendência. Era algo muito mais profundo. Ela viu dignidade pura, viu propósito. Viu um homem que tinha sacrificado absolutamente tudo por amor, e que fazia isso sem esperar aplausos ou reconhecimento. Mas então, como uma tempestade surgindo do nada, Pierre apareceu. O gerente tinha 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel,
e uma expressão permanente de desaprovação no rosto. Ele viu Marcos sentado na mesa de um cliente, viu a garrafa cara de vinho, e seu rosto ficou vermelho de raiva. Marcos, sua voz cortou o murmúrio do restaurante como um chicote. O que você pensa que está fazendo? Sentado com um cliente, servindo vinho premium, sem autorização. Você acha que as regras não se aplicam a você? Marcos levantou-se imediatamente, seu rosto pálido. Ele sabia que tinha cruzado uma linha. Senhor Pierre, ele começou. Mas Pierre não estava interessado em explicações. Não quero ouvir suas desculpas. Pierre cuspiu as palavras com desdém. Você está demitido. Pegue suas coisas e saia deste restaurante. Agora, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Era aquele tipo de silêncio constrangedor onde você pode ouvir o tilintar de talheres parando, conversas sendo interrompidas no meio. Todos os olhares se voltaram para a cena. Marcos sentiu a humilhação queimar seu rosto, mas manteve a cabeça erguida. Ele tinha feito a escolha certa, mesmo que lhe custasse o emprego. Sim, senhor, ele disse calmamente, começando a se afastar. Mas então, Helena se levantou. A transformação foi instantânea e impressionante. A vulnerabilidade que tinha estado em seu rosto durante toda a noite desapareceu completamente, substituída por algo que Marcos não conseguia identificar de imediato. Era autoridade e poder, o tipo de presença que faz uma sala inteira prestar atenção. Com licença, Helena disse, e sua voz tinha mudado completamente. Não era mais a voz suave e quebrada de uma mulher abandonada. Era a voz afiada e controlada de alguém acostumada a comandar. Qual é o seu nome completo? Pierre se virou para ela, irritado pela interrupção. Pierre Dubois, gerente deste estabelecimento há 12 anos, ele respondeu com arrogância, endireitando os ombros. E a senhora é... Helena abriu sua bolsa de grife com movimentos calculados e deliberados. Ela tirou um cartão de visita em relevo, papel caro, letras douradas, e o colocou na mesa com um som seco que pareceu ecoar no silêncio. Helena Moretti, ela disse, cada palavra articulada com precisão cirúrgica. CEO da Moretti Tech. E se você verificar os registros, que, aliás, estão disponíveis para qualquer gerente competente consultar, descobrirá que eu possuo 40% das ações desta rede de restaurantes. O rosto de Pierre perdeu toda a cor, literalmente. Foi como ver um fantasma em tempo real. Sua boca se abriu e fechou como um peixe fora d'água, nenhum som saindo. Outros clientes começaram a sussurrar mais alto agora, reconhecendo o nome, o rosto. Alguém pegou o celular para confirmar. Você é aquela Helena Moretti. Pierre finalmente conseguiu gaguejar, sua voz 3/8 acima do normal. Ah, a bilionária da tecnologia. Sim, Helena confirmou friamente, sem nenhuma emoção em sua voz. E este homem aqui, ela apontou para Marcos, que ainda estava paralisado processando tudo. Mostrou mais profissionalismo, mais empatia, mais classe genuína em 40 minutos do que você demonstrou em toda a sua carreira. Ele viu uma pessoa sofrendo e decidiu ajudar. Isso, Sr. Dubois, é exatamente o tipo de valor humano que eu procuro nas empresas em que invisto. Marcos estava completamente chocado. Aquela mulher que ele tinha consolado, aquela pessoa vulnerável e sozinha, era uma das pessoas mais ricas e influentes do país. Helena continuou, sua voz ficando mais dura a cada palavra. Marcos não foi demitido. Você foi. Limpe sua mesa, recolha seus pertences pessoais e saia deste restaurante nos próximos 15 minutos. O Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com você sobre os procedimentos formais de desligamento. Pierre abriu a boca para protestar, seu rosto agora oscilando entre pálido e vermelho. Mas eu trabalho aqui há 12 anos. Eu construí a reputação deste lugar. Não. Helena o cortou com a precisão de uma lâmina. Os funcionários que você maltratou durante 12 anos construíram essa reputação. Você apenas colheu os créditos. Agora saia. O silêncio era absoluto. Pierre olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares desviados. Lentamente, humilhado diante de todos os colegas e clientes que testemunharam sua arrogância durante anos, ele saiu da sala principal, suas costas curvadas em derrota. Helena se virou para Marcos, e pela primeira vez, desde que se levantou, sua expressão suavizou levemente. Pode me dar um minuto? Ela perguntou. Mas não era realmente uma pergunta. Marcos assentiu, ainda incapaz de formar palavras coerentes. Sua mente estava girando, tentando processar
o que acabara de acontecer. A mulher que ele tinha consolado era uma bilionária. Ela tinha acabado de demitir seu chefe para protegê-lo. Nada disso fazia sentido. Helena pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Robert, sim, sou eu. Preciso que você venha até o La Jardin. Agora, tenho um novo projeto e preciso que você traga os contratos padrão de consultoria. Sim, aqueles 20 minutos. Obrigada. Ela desligou e olhou para Marcos. 20 minutos depois, Helena e Marcos estavam sentados em um canto privado do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. O movimento tinha voltado ao normal, mas os sussurros persistiam. Pessoas discretamente tirando fotos, compartilhando nas redes sociais que Helena Moretti estava ali. Marcos, Helena começou, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quero fazer uma proposta para você. Mas primeiro, preciso que você entenda algo muito importante. O que aconteceu hoje não foi sobre pena, não foi sobre caridade ou me sentir culpada, foi sobre reconhecer algo extremamente raro no mundo de hoje. Genuína bondade humana sem agenda oculta. Marcos balançou a cabeça devagar, ainda processando tudo, tentando entender onde aquilo estava indo. Minha empresa está desenvolvendo um novo projeto, Helena continuou, inclinando-se ligeiramente para frente. Casas sustentáveis e acessíveis usando tecnologia de ponta e materiais ecológicos. É um projeto ambicioso que vai revolucionar a habitação popular, mas sabe o que está faltando? Falta alguém que realmente entenda o que significa precisar de um lar. Alguém que saiba projetar não apenas para impressionar revistas de arquitetura, mas para abrigar famílias de verdade. Alguém como você. O coração de Marcos começou a bater mais rápido. Helena, eu não trabalho com arquitetura há anos. Meu conhecimento está desatualizado, eu nem sei se ainda sou capaz de... Você ainda desenha? Helena o interrompeu diretamente. Sim, Marcos admitiu, quase envergonhado. À noite, depois que Sophie dorme, às vezes eu pego meus cadernos velhos mas são apenas rabiscos, nada profissional. Nada que se compare ao que arquitetos de verdade fazem hoje em dia. Traga seus desenhos para meu escritório na segunda-feira, Helena disse, e não era um pedido. 9 horas da manhã em ponto. Ela escreveu o endereço completo em outro cartão de visita e o deslizou pela mesa. E Marcos, olhe para mim. Ele olhou. Isso não é caridade, ela disse. Cada palavra pesada de sinceridade. É uma oportunidade profissional real. O que você faz com essa oportunidade, se você aproveita ou desperdiça, depende inteiramente de você. Ninguém vai te dar nada de graça aqui. Você vai ter que provar seu valor todos os dias. Entendeu? Marcos segurou o cartão como se fosse o bilhete de loteria mais precioso do mundo. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele teve que fazer um esforço consciente para controlar a emoção que ameaçava transbordar. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz rouca. Por que você está fazendo isso por mim? Alana sorriu. E pela primeira vez naquela noite inteira, foi um sorriso completo, genuíno, que alcançou seus olhos e os fez brilhar. Porque hoje você me lembrou que ainda existem pessoas verdadeiramente boas no mundo. Ela respondeu simplesmente. E porque em 15 anos construindo meu império, aprendi uma coisa fundamental. A melhor estratégia de negócios é investir nas pessoas certas. E você, Marcos, você é a pessoa certa. Naquela noite, no banco de trás de sua limusine com motorista particular, Helena observava a cidade passar pela janela, em um borrão de luzes amareladas e neon. Ela deveria estar pensando nos relatórios trimestrais que precisava revisar, nas reuniões do dia seguinte, nas decisões de milhões de dólares que aguardavam sua aprovação, mas não estava pensando em olhos gentis, em uma risada honesta, em um homem que falava sobre sua filha com tanto amor que parecia doer. Ela pegou o celular e ligou para Diana, sua melhor amiga desde a faculdade. Diana atendeu no segundo toque, animadíssima. Então, como foi? Ele era bonito, charmoso. Vocês vão se encontrar de novo. Conte tudo. Helena riu, um som leve que a surpreendeu. Ele não apareceu. Ela disse simplesmente o que Diana praticamente gritou do outro lado da linha. Aquele idiota. Helena, eu sinto muito, eu juro que ele parecia um cara decente no perfil. Eu nunca imaginei que... Não sinta, Helena interrompeu, sua voz estranhamente leve e quase feliz. Porque se ele tivesse aparecido, eu nunca teria conhecido Marcos. E então,
Ela contou tudo, cada detalhe, desde o momento que viu Marcos pela primeira vez, até a cena no restaurante, passando pela conversa profunda, pela conexão inesperada, pela proposta que tinha acabado de fazer. Quando terminou, Diana ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, quando falou, sua voz estava cheia de algo que parecia admiração misturada com diversão. Alana Moretti, ela disse devagar, você está apaixonada. Não seja ridícula, Helena respondeu rapidamente. Talvez rápido demais para ser convincente. Eu acabei de conhecê-lo. Isso e apenas admiração profissional por alguém com talento potencial inexplorado. Tá bom. Diana riu abertamente agora. Então me diz, quantas pessoas você deu oportunidades milionárias assim, baseada em admiração profissional, depois de conhecê-las por 40 minutos? Helena não respondeu, porque a verdade assustadora e inesperada, era que ela não conseguia parar de pensar naqueles olhos, naquela risada, na forma como ele tinha falado sobre Sophie, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo inteiro. Pela primeira vez em 15 anos dedicados obsessivamente a construir seu império tecnológico, Helena Moretti estava sentindo algo que não podia ser controlado com estratégias, não podia ser comprado com dinheiro, não podia ser comandado em reuniões de diretoria. Ela estava sentindo algo assustadoramente real. Na segunda-feira, às 8h45 da manhã, Marcos estava parado na frente do Erhan-Russe, espelhado de 45 andares, que abrigava a sede da Moretti Tech. Seu reflexo distorcido no vidro mostrava um homem nervoso, segurando uma pasta de couro desgastada e surrada, que tinha mais de 10 anos. Dentro dela estavam seus desenhos, seus sonhos em papel. Sua mão tremia ligeiramente. Sophie tinha acordado mais cedo naquela manhã, sentindo a ansiedade do pai no ar. Ela tinha feito um desenho com giz de cera para ele dar sorte, papai. Ela tinha dito com aquele sorriso banguela que derretia seu coração todos os dias. Um desenho de um homem construindo uma casa gigante com um coração no telhado. Aquele papel infantil estava agora dobrado cuidadosamente no bolso da camisa de Marcos, bem perto do coração, como um amuleto de proteção. A recepcionista, uma mulher elegante de terno preto, sorriu educadamente quando ele se identificou. Senhor Oliveira, a senhora Moretti está esperando. Ela o conduziu até um elevador privativo que subia direto até o 42º andar, onde Helena tinha seu escritório executivo. As portas se abriram revelando um espaço que parecia saído de uma revista de design. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica impressionante da cidade inteira. Móveis modernos em tons de cinza e branco. Telas digitais exibindo gráficos e dados em tempo real. Helena estava ao telefone quando ele entrou, mas gesticulou imediatamente para que ele entrasse e se sentasse em uma das poltronas de couro. Ela finalizou a ligação rapidamente. Marcos, você veio, ela disse. E havia alívio genuíno em sua voz. Por um momento, pensei que, talvez, eu quase não vim, ele admitiu com honestidade brutal, ainda em pé, nervoso demais para sentar. Fiquei a noite inteira acordado pensando que isso era loucura, que eu ia chegar aqui e você perceberia que cometeu um erro. Mas então Sophie me fez um desenho para dar sorte. E percebi que se eu não tentasse, se deixasse o medo me parar, que tipo de exemplo eu seria para ela? Helena sorriu de uma forma que fez o estômago de Marcos dar um pequeno salto. Posso ver os desenhos? Ela perguntou, estendendo a mão. Com mãos que ainda tremiam levemente, Marcos abriu a pasta surrada. Havia projetos de casas modestas, mas inteligentemente desenhadas. Cada centímetro de espaço aproveitado com criatividade e propósito. Não eram mansões luxuosas ou Herrenhäuser impressionantes. Eram lares de verdade. Havia esboços detalhados de parques infantis integrados organicamente a complexos residenciais. Áreas comunitárias que incentivavam vizinhos a se conhecerem, hortas coletivas em telhados verdes. Havia ideias revolucionárias sobre como criar comunidades reais, não apenas amontoados de construções sem alma. Helena pegou cada folha, cada desenho, cada projeto rabiscado em papel comum de caderno. Ela estudou em silêncio absoluto, seus olhos percorrendo cada linha, cada anotação marginal, cada detalhe pensado. 10 minutos se passaram, para Marcos, pareceram 10 horas de tortura. Ele observava o rosto dela tentando decifrar qualquer reação, mas Helena mantinha uma expressão neutra, profissional.
Será que ela estava decepcionada? Será que os desenhos eram amadores demais? Será que ele tinha desperdiçado a chance da vida dele? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Helena colocou o último desenho na mesa e olhou diretamente nos olhos dele. Marcos, ela disse, e sua voz estava carregada de emoção contida. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Não é apenas arquitetura técnica. É humanidade em forma de projeto. É alguém que entende que pessoas não precisam apenas de paredes e tetos, mas de lar no sentido mais profundo da palavra. Helena apresentou a proposta formal com a mesma seriedade que negociaria um contrato de milhões. Marcos seria contratado como consultor arquitetônico sênior, com um salário inicial que era 4 vezes o que ele ganhava no La Jardin. Mas não era apenas sobre dinheiro. Ele teria horários flexíveis para buscar Sophie na escola todos os dias às 17 horas. A empresa pagaria integralmente para ele concluir e atualizar sua certificação profissional através de cursos e workshops com os melhores do mercado. Haveria um escritório próprio, uma equipe de suporte, acesso a tecnologias de ponta, mas tem uma condição, Helena disse, seu tom ficando mais sério. Marcos sentiu seu estômago apertar novamente. Aqui vem a pegadinha, ele pensou. Qual condição? Você precisa me prometer, olhando nos meus olhos agora, que não vai se perder no trabalho como eu fiz. Helena disse. E havia algo dolorosamente honesto em sua voz. Sophie precisa vir primeiro. Sempre. Se eu descobrir que você está sacrificando tempo com ela por causa de prazos de projetos ou reuniões importantes, eu mesma vou te mandar para casa. Não é sugestão. É regra inegociável. Entendeu perfeitamente. Marcos sentiu lágrimas ardentes picar em seus olhos. Ele piscou rapidamente tentando controlá-las, mas algumas escaparam mesmo assim. Ninguém, em todos aqueles anos de luta e sacrifício, tinha se preocupado com isso. Ninguém tinha colocado Sophie em primeiro lugar, exceto ele mesmo. Entendido, ele conseguiu dizer, sua voz embargada. Os 3 meses seguintes foram transformadores de uma forma que Marcos jamais poderia ter imaginado. Ele trabalhava lado a lado com uma equipe de engenheiros brilhantes e designers premiados da Moretti Tech, traduzindo suas ideias desenhadas em papel comum, em projetos técnicos viáveis e revolucionários. Ele chegava cedo ao escritório às 8 da manhã em ponto, mas sempre, sem exceção, saía às 17 horas para buscar Sophie. E em cada reunião estratégica, cada apresentação para investidores, cada sessão intensa de brainstorm que se estendia por horas, Helena estava lá, observando com atenção, admirando-o silenciosamente. E lentamente, tão gradualmente, que ela quase não percebeu, até ser tarde demais, inevitavelmente se apaixonando. Ela observava a forma como Marcos tratava absolutamente todos, com o mesmo respeito genuíno. Desde a equipe de limpeza que trabalhava à noite até os executivos mais importantes em reuniões de diretoria, notava como ele sempre mantinha a foto emoldurada de Sophie em sua mesa nova, como tinha histórias intermináveis sobre ela, como seu rosto inteiro se iluminava quando falava da filha. Via como ele trabalhava com dedicação incansável, mas não por ambição egoísta ou desejo de status. Ele trabalhava para construir um futuro melhor e mais digno para Sophie. E isso fazia toda a diferença do mundo. E Marcos, por sua vez, também estava sentindo aquela gratidão inicial que sentia por Helena estava se transformando, evoluindo em algo muito mais profundo e assustador. Ele admirava profundamente a inteligência afiada dela, sua visão estratégica de negócios, seu talento para identificar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Mas mais que qualquer dessas qualidades profissionais impressionantes, ele admirava como Helena era surpreendentemente vulnerável quando estavam sozinhos. Como ela ria genuinamente de suas piadas ruins. Como ela se interessava de verdade por Sophie e sempre perguntava sobre ela. 4 meses depois daquele encontro fatídico no restaurante La Jardin, a Moretti Tech organizou uma grande coletiva de imprensa para lançar oficialmente o Projeto Lar. Um complexo revolucionário de 50 casas sustentáveis, tecnologicamente avançadas e lindamente projetadas, especificamente para famílias de baixa renda. Marcos tinha liderado completamente o design de cada aspecto. Cada casa tinha painéis solares integrados ao telhado, sistemas inteligentes de captação,
e reaproveitamento de água da chuva, jardins comunitários planejados para incentivar interação entre vizinhos, e áreas de lazer especialmente projetadas pensando em crianças. O projeto conquistou capa de importantes revistas especializadas em arquitetura e urbanismo. Durante a coletiva de imprensa lotada, com jornalistas de veículos importantes e câmeras de televisão, Helena fez questão absoluta de que Marcos estivesse ao seu lado, no palco principal. "Este projeto não é meu", ela declarou claramente para todas as câmeras e repórteres presentes. "É de Marcos Oliveira, um homem que entende verdadeiramente o significado real de lá. Porque para ele, lá nunca foi apenas sobre paredes e teto. Foi sempre sobre amor e sacrifícios genuínos." Marcos estava visivelmente desconfortável com toda aquela tensão da mídia e dos holofotes. Mas Sophie estava sentada orgulhosa na primeira fila, usando seu melhor vestido, azul com flores, segurando um cartaz feito à mão, que dizia em letras grandes e coloridas: "Meu papai é o melhor arquiteto do mundo inteiro." Depois da coletiva oficial, houve uma celebração privada e animada no escritório da Moretti Tech. A equipe toda brindava com champanhe, ria alto, comemorava o sucesso merecido. Helena e Marcos eventualmente se encontraram sozinhos na varanda externa do escritório, apoiados no parapeito de vidro, olhando a cidade inteira iluminada a milhares de metros abaixo deles. "Você mudou minha vida completamente", Marcos disse com simplicidade brutal e honesta. Helena balançou a cabeça discordando. "Não, Marcos. Você mudou sua própria vida. Eu apenas abri uma porta na hora certa. Você foi quem teve coragem de atravessá-la." Eles ficaram em silêncio confortável por um longo momento, seus ombros quase se tocando, a brisa noturna movendo suavemente os cabelos dela. "Marcos", ele começou, hesitante, sua voz falhando, "eu sei que você é, bem, você é quem você é, e eu sou só um." "Marcos", Helena o interrompeu firmemente, virando-se completamente para encará-lo de frente. "Você vai finalmente me convidar para jantar de verdade? Ou eu vou ter que tomar a iniciativa e fazer isso eu mesma?" Marcus sorriu, aquele sorriso largo, honesto e desarmado que tinha conquistado o coração de Helena desde o primeiro momento no restaurante. "Alana Moretti, você aceitaria jantar comigo? Nada sofisticado ou luxuoso. Só eu, você e talvez uma pizza com muito queijo junto com Sophie. Eu adoraria absolutamente", ela respondeu. E seu sorriso foi tão radiante e brilhante quanto todas as luzes da cidade embaixo deles. Um ano inteiro depois daquele encontro completamente fatídico, Marcos não era mais apenas o arquiteto consultor contratado às pressas. Ele era diretor executivo de design social da Moretti Tech, liderando projetos revolucionários de habitação em 12 cidades diferentes pelo país. Mas o mais importante de tudo, a coisa que realmente importava no final do dia, ele ainda buscava Sophie na escola pontualmente, às 17 horas. Todo santo dia, sem exceção. Helena ainda era a poderosa e respeitada CEO, que comandava um império bilionário de tecnologia. Fechava negócios multimilionários, era entrevistada em capas de revistas internacionais. Mas agora, toda sexta-feira à noite sem falta, ela estava na casa aconchegante de Marcos, sentada no chão da sala, ajudando Sophie com exercícios complicados de matemática e aprendendo laboriosamente a fazer panquecas, que sempre ficavam ligeiramente queimadas nas bordas, mas que Sophie insistia alegremente que eram as melhores e mais deliciosas panquecas do mundo inteiro. Eles não eram oficialmente um casal, nos termos convencionais. Não havia rótulos definidos, anúncios públicos ou status oficial no relacionamento. Mas havia algo infinitamente mais profundo e significativo que qualquer rótulo social poderia capturar. Havia parceria verdadeira, respeito mútuo profundo, admiração genuína. E sim, definitivamente, havia amor. O tipo especial de amor que não surge instantaneamente, mas cresce devagar e firme, construído solidamente em conversas honestas até de madrugada, risadas compartilhadas sobre coisas bobas e valores fundamentais perfeitamente alinhados. Pierre, o ex-gerente arrogante, eventualmente encontrou outro emprego mais humilde em um restaurante menor e, segundo rumores, aprendeu algumas lições importantes sobre empatia e humildade no processo doloroso. E aquele homem misterioso que tinha deixado Helena esperando sozinha naquela noite no restaurante. Ele tentou entrar em contato desesperadamente meses depois,
quando viu Helena estampada na capa de uma importante revista de negócios. Ela bloqueou o número dele sem sequer responder ou pensar duas vezes. Algumas pessoas simplesmente perdem o trem da vida delas e não merecem segunda chance. 6 meses depois do lançamento do projeto Lá, Marcos e Helena voltaram juntos ao La Jardin, dessa vez como clientes pagantes regulares em um encontro real. O novo gerente os reconheceu imediatamente e os conduziu com reverência respeitosa até a melhor mesa do restaurante. Ironicamente, a mesma exata mesa onde absolutamente tudo tinha começado naquela noite. Você já pensou profundamente, Marcos disse enquanto fingia analisar o menu. Mas na verdade observava Helena. Como seria completamente diferente se eu não tivesse me sentado naquela mesa naquela noite específica? Helena fechou o menu dela devagar e segurou a mão dele firmemente sobre a mesa de madeira polida. Todo santo dia eu penso nisso, ela confessou, honestamente. E todo dia eu agradeço profundamente que você foi criado e educado para ser exatamente quem você é hoje. Um garçom intrometido que não segue regras. Ele brincou com aquele sorriso característico. Não, ela corrigiu, completamente séria agora, seus olhos fixos nos dele. Um homem genuinamente bom. O tipo raro de homem que vê alguém sofrendo e decide fazer algo concreto a respeito, mesmo que isso possa custar algo importante a ele pessoalmente. O tipo de homem que esse mundo inteiro precisa desesperadamente ter mais. Marcos apertou a mão dela de volta, entrelaçando seus dedos. Eu não fiz nada de realmente especial naquela noite, Helena. Ele disse humildemente. E é exatamente por isso que foi tão especial. Ela sussurrou suavemente. A história verdadeira de Marcos e Helena nos ensina algo absolutamente fundamental sobre a vida que vivemos. Nunca jamais subestime o poder transformador de um simples ato de gentileza genuína. Marcos não ajudou Helena esperando qualquer tipo de recompensa ou reconhecimento futuro. Ele ajudou simplesmente porque era a coisa humanamente certa a fazer naquele momento. E paradoxalmente, ironicamente, foi exatamente essa pureza cristalina de intenção que abriu portas inimagináveis, que nenhuma estratégia calculada ou manipulação planejada jamais poderia ter aberto. Às vezes o destino não é sobre magicamente estar no lugar certo na hora certa por sorte. É sobre ser a pessoa certa, a pessoa que você escolhe ser, quando o momento decisivo finalmente chega. Pense honestamente nisso por um momento. Quantas oportunidades preciosas deixamos passar todos os dias porque estamos ocupados demais, olhando obsessivamente para nossos celulares? Quantas conexões humanas profundas perdemos para sempre porque estamos focados excessivamente em nossos próprios problemas para realmente ver alguém sofrendo bem ao nosso lado imediato? Marcos poderia facilmente ter ignorado Helena completamente. Afinal de contas, não era problema dele de forma alguma. Ele tinha suas próprias preocupações enormes, suas próprias lutas diárias intermináveis. Mas ele conscientemente escolheu ver, escolheu agir com compaixão, escolheu ser profundamente humano. E se você está assistindo essa história agora mesmo, e está pensando consigo mesmo, bem, isso é bonito. Mas é apenas uma história inventada? Eu quero te fazer uma pergunta direta e honesta. Que tipo específico de pessoa você quer ser quando o seu momento pessoal inevitavelmente chegar? Porque ele vai chegar garantido. Pode ser hoje à tarde, amanhã de manhã, na próxima semana. Vai ser aquela pessoa visivelmente triste sentada sozinha no ônibus lotado. Aquele colega de trabalho que está claramente passando por algo terrivelmente difícil, mas não fala sobre isso. Aquele completo estranho na rua que simplesmente precisa de uma palavra gentil ou um sorriso genuíno. E quando esse momento crucial chegar, inevitavelmente para você, você vai fazer o que a maioria esmagadora faz e passar reto, fingindo não ver. Ou você vai ser o Marcos da história transformadora de alguém. Se essa história tocou genuinamente seu coração, se ela te fez realmente pensar diferente, se ela te inspirou minimamente a ser um pouco mais gentil e atencioso com o mundo ao seu redor, então faça exatamente o seguinte. Primeiro, compartilhe esse vídeo imediatamente com pessoas que você ama, porque essa mensagem vital precisa alcançar muito mais pessoas. Gentileza genuína é contagiosa, mas apenas se a espalharmos ativamente. Segundo, deixe aqui embaixo nos comentários sua própria história.
Você já teve um momento Marcos na sua vida. Você já foi gentil com alguém e aquilo mudou absolutamente tudo. Ou talvez você já foi a Helena da história, ajudado inesperadamente por um estranho bondoso, quando mais desesperadamente precisava. Quero genuinamente ler sua história pessoal. E terceiro, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo e ative aquele sininho de notificações. Porque toda semana sem falta, eu trago histórias reais e inspiradoras como essa que vão gradualmente restaurar sua fé na humanidade. Lembre-se sempre disso. Você pode não ter bilhões de dólares, como Helena tem. Você pode não ser um CEO poderoso de empresa gigante. Mas você tem algo infinitamente mais valioso e poderoso que qualquer quantia de dinheiro. Você tem a escolha livre e consciente de como você trata as pessoas ao seu redor todos os dias. E essa escolha, aparentemente simples, meu amigo, essa escolha diária, pode genuinamente mudar absolutamente tudo. Nos vemos na próxima história inspiradora. E até lá, seja o Marcos de alguém hoje, seja a luz brilhante no dia escuro de alguém, seja a prova viva de que ainda existem pessoas verdadeiramente boas neste mundo. Porque no final de tudo, quando tudo mais desaparece, essa é a única coisa que realmente importa de verdade.